Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso amigo Dioner, um amigo de longa data aqui do canal, falarei para vocês sobre como seria, da série Como Seria, se o Brasil ainda fosse uma monarquia. E, enfim, esse vídeo eu dividi em dois preços. Um deles é a própria história do Brasil e os seus acontecimentos marcantes, e o outro é a situação das monarquias que se assemelhavam à monarquia brasileira, como elas estão hoje, quais são as características delas. E eu acho que eu vou começar esse vídeo com o segundo preceito, que é o das outras monarquias, porque se paramos para pensar, como é que era a monarquia brasileira? Tem a monarquia do Pedro I, que era uma monarquia, entre aspas, absolutista, mas que foi tão absolutista que o próprio rei foi expulso de seu país, e teve a monarquia do Dom Pedro II, que foi uma monarquia parlamentarista. Vou me basear na monarquia parlamentarista, porque a primeira monarquia deu muito certo, né, como vocês podem ver. Então, a nossa monarquia de um rei só aí, que é uma monarquia parlamentarista, podemos deduzir que países como o Reino Unido, como a Suécia e como a Espanha, que são hoje monarquias parlamentaristas também, e provavelmente foram durante um bom período histórico monarquias parlamentaristas, podemos dizer que essas então são deduções do que poderia vir a ser a monarquia brasileira caso ela continuasse existindo. E o que podemos observar dessas três monarquias? Primeira coisa que são três países da União Europeia, né? Mas eu não acho que o fato do Brasil ser uma monarquia tornaria ele membro da União Europeia. Então, essa observação vamos deixar de lado e vamos para a segunda observação. Uma característica que podemos notar é que realmente essas monarquias, que as três têm em comum, é a característica de que elas têm uma política mais lenta, mais gradual. Tem um estado mais lento e mais gradual também, por consequência. O que significa que as modificações da estrutura do estado nessas três monarquias é relativamente lenta e, por consequência, eles têm um estado mais estável. Porém, uma outra característica muito comum e muito marcante dessas três monarquias é que as três tenderam ao progressismo. Tanto que você pode ver que nesses três países o uso de armas, o uso e a propriedade de armas é uma coisa bem restritiva, tanto na Suécia quanto na Espanha, quanto no Reino Unido. E podemos ver também que os três possuem governos inchados, o que significa que monarquias não impedem de governos incharem. Ou seja, a monarquia não é um regime perfeito, e é a única coisa que é um regime mais lento e gradual, o que significa você poder desenvolver pensamentos e ideias ao longo de mais tempo e poder se preparar para as consequências do que este governo faz, com mais facilidade. Porém, novamente, não é perfeito. Ele segue a tendência da maior parte dos governos, que é de inchar. Agora, analisando mais individualmente cada uma dessas três monarquias, outra coisa que podemos dizer é que sim, realmente a Suécia tem o que as pessoas acreditam que é um padrão de anticorrupção excelente, porque não tem muita corrupção na Suécia. Porém, não se pode dizer o mesmo da Espanha, nem do Reino Unido, o que significa que talvez seja uma característica exclusiva da Suécia e não da monarquia em si. Ou seja, ela não torna o governo imune a práticas consideradas ruins. Outra coisa que podemos observar é que mesmo a Espanha tendo sido uma monarquia, ela ainda teve sua ditadura totalitária lá do Francisco Franco no passado, o que significa que monarquias não impedem ditadura também. E agora eu não lembro outras características que eu poderia citar, mas aqui falando algumas coisas sobre as monarquias, já citei o exemplo das armas, já citei o exemplo da tendência do Estado inchar, já citei o fato de que monarquias não geram imunidades a problemas que existem na República, como alguns gostam de acreditar. Então, agora que eu fiz essa análise aqui, vamos fazer uma análise sobre os eventos históricos marcantes do Brasil, como, por exemplo, mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, federalismo e depois os golpes totalitários que tornaram o Brasil novamente um país unitário e não tão federalista como era no princípio da República. Podemos também citar os eventos de revolta contra a monarquia e o ímpeto separatista que ocorriam em vários estados enquanto eles ainda faziam parte da monarquia brasileira. Então, basicamente é o seguinte, com base nessas várias coisas citadas que eu falei para vocês aqui, uma coisa que podemos dizer é que se o Brasil ainda fosse uma monarquia, assim como a Espanha, como o Reino Unido e até a Suécia, sim, tem movimentos separatistas ainda na Suécia, o Brasil estaria cheio de movimentos separatistas fortes por aí. A primeira característica marcante que eu consigo imaginar do fato de o Brasil ser uma monarquia ainda. Outra coisa histórica que eu consigo imaginar é Brasília, o centro-oeste, o meio do Brasil. A colonização do meio do Brasil, lógico, Brasília foi só um exemplo de algum presidente maluco que
quis construir uma coisa grande lá no meio. Mas todo o processo de colonização em massa dessas zonas aí de centro-oeste, norte e coisa assim, ocorreram em função da república, dos militares principalmente, no ímpeto de vamos povoar nosso próprio território para evitar que outros povos o tomem. Então, basicamente, o que podemos concluir é que, sem a república, talvez não houvesse esse desejo de incentivar migrações para o centro-oeste, partes do norte. Então, essa região seria provavelmente um grande deserto populacional, com pouquíssimas pessoas vivendo nela. Talvez muitas cidades do centro-oeste e até do norte, tipo Rondônia, ou sul da Amazônia, sul do Pará, não existissem se a monarquia tivesse continuado a existir. Ou se existissem, fossem cidades muito pequenas, porque não haveriam essas ondas migratórias incentivadas pelo governo da República. Então, essa é a segunda característica que eu consigo enxergar, além dos movimentos separatistas. Regiões centrais muito despovoadas. A terceira característica que eu consigo imaginar, além dessas aí, um Rio de Janeiro mais forte. Quero dizer, mais inchado pelo menos. Porque se as estruturas de poder fossem mantidas no Rio de Janeiro, aquela cidade incharia mais. E o que eu quero dizer é inchar populacionalmente mesmo e atrair mais e mais gente para lá. Já tem bastante gente no Rio de Janeiro. Eu sei que São Paulo tem mais gente do que no Rio, mas mesmo assim, o Rio de Janeiro ainda é uma cidade muito grande. E eu imagino que muitos dos cariocas que vêm lá devem imaginar isso. Mas pensa só. Vocês gostariam de ter um Rio de Janeiro com, sei lá, uns 20 e poucos milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes? Talvez fosse a realidade se a monarquia tivesse persistido. Com um poder imperial bem demarcado em algumas áreas do Rio e o resto sendo uma expansão para sustentar essa estrutura. No sentido de pessoas que trabalhassem para mantê-la, para produzir bens e serviços, para manter essa estrutura de poder. O que nos leva a outro ponto. Uma grande estrutura de poder montada lá, porque sim, o Estado tende a crescer, como eu já demonstrei lá, mesmo em monarquias, vocês podem imaginar os outros estados sendo mais taxados para sustentar essa mega estrutura de poder. Porque sim, é mais barato manter um monarca do que um presidente da república? É, mas não vamos ignorar que o estado cresce tanto na república quanto na monarquia. Então, imagina só, os outros estados sendo constantemente tributados a mais para sustentar essa grande concentração de poder lá no Rio de Janeiro. Primeiro que nós vamos ter estados mais miseráveis fora do Rio de Janeiro. E segundo, que isso ia incentivar ainda mais os movimentos separatistas, o que indica que eu não sei se o Brasil tivesse permanecido uma monarquia, se o Brasil continuaria sendo o Brasil. Se estados como o Rio Grande do Sul ou mesmo São Paulo já não teriam se separado. Se estados lá do norte, longínquo, do Rio de Janeiro, já não teriam se separado do Brasil ou até se unido com os países, porque havia um sério plano do governo americano com os partidários republicanos do Pará de tornar o Pará um estado americano, se a monarquia se mantesse. Isso é real. Por exemplo, poderiam ser estados lá do norte se tornando estados dos Estados Unidos e não do Brasil, em revolta à monarquia. Por outro lado, também, se a gente observar, a monarquia também é um governo mais lento, como eu falei antes, o que possibilitaria, talvez, uma expansão mais gradual do estado, o que talvez tornasse o desenvolvimento de algumas regiões melhor em função da não intervenção na economia, ou da intervenção menor, talvez possibilitasse algo assim também, em alguns aspectos. Porém, não se iludam, não é porque o Brasil é uma república e não uma monarquia que ele tem problemas. Eu acredito que o problema do Brasil é muito mais ele ser um grande país unitário, ao invés de vários pequenos paisezinhos, ou de uma federação verdadeira, do que o modelo de governo que ele segue em si. Bom, nobres amigos, por esse vídeo é isso. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Espero ter respondido bem a pergunta. Uma observação importante. Neste vídeo, eu não citei de qual monarca nós teríamos uma monarquia. Eu apenas quis citar se nós fôssemos uma monarquia ainda, porque eu quis tratar o tema de forma genérica. Mas enfim, espero que tenham gostado. Se gostaram por esse vídeo é isso. Obrigado, deixe seu like aí se curtiram e até a próxima.